Oi, gente, tudo bem? Hoje o papo é com as mulheres. Para algumas de nós, o mês pode ser dividido em dois períodos. Aqueles primeiros 20 dias em que a gente se sente bem, que tá tudo normal, e aqueles 10 dias aproximadamente que antecedem o período menstrual. Esse período pode ser tenso, a gente pode se sentir a ponto de explodir. Então é comum a gente ficar muito mais sensível, é comum a gente ficar muito mais irritada, mais chorona, não pode olhar pra gente que a gente tá achando ruim, a gente pode ficar mais ansiosa, se sentindo tensa. Além desses sintomas de humor, são comuns também sintomas físicos, como dores, e aí dor de cabeça, dor no corpo, aumento da sensibilidade na mama, sensação de inchaço. O apetite também pode se alterar e geralmente ele aumenta para certos tipos de alimentos, geralmente alimentos não saudáveis, como doce, chocolate. E além dessas alterações de humor, de sintomas físicos, apetite, a gente pode ter alteração do nível de energia, então pode ter uma certa fadiga, uma indisposição, alteração da capacidade de concentração, então fica muito mais difícil trabalhar e fazer as coisas do dia a dia, e também alteração de sono. Tem mulher que fica mais sonolenta e que se deixar quer ficar na cama ali o dia todo, e já tem mulher que não consegue dormir nesses dias por aumento do nível de ansiedade. Todo mundo já deve saber que eu tô falando da TPM. Isso porque a maioria das mulheres já apresentou pelo menos um desses sintomas, um conjunto desses sintomas em pelo menos um ciclo menstrual da vida dela. O que nem todos sabem é que algumas mulheres apresentam um transtorno de humor, mais especificamente um transtorno de humor do subtipo depressivo, associado ao ciclo menstrual, que é o chamado transtorno disfórico pré-menstrual. E o que diferencia uma TPM da TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, é a intensidade dos sintomas. No TDPM, os sintomas eles são graves o suficiente para causarem algum prejuízo no cotidiano dessa mulher. Então, eles atrapalham a vida acadêmica, a vida profissional, os relacionamentos interpessoais ou qualquer outra área da vida dessa mulher. Ao contrário do que muita gente pensa, o problema não está na quantidade de hormônios no corpo dessa mulher, nem na oscilação dos níveis hormonais, porque essa oscilação ela é normal e esperada no ciclo menstrual de uma mulher saudável e é inclusive necessária para que a mulher ovule. O problema está na sensibilidade individual a essas oscilações hormonais. Então, esses hormônios, como estrógeno e progesterona, são hormônios que têm receptores no nosso sistema nervoso central. E dependendo da sensibilidade de cada mulher a essas oscilações dos níveis, aparecem sintomas mais ou menos graves. Bom, e para o diagnóstico, na maioria dos ciclos menstruais, a mulher tem que apresentar esses sintomas na semana que antecede a descida da menstruação. Esses sintomas começam a melhorar logo depois que a menstruação desce, e na semana seguinte, a mulher já não pode ter mais sintoma nenhum. E aqui tem duas coisas importantíssimas relacionadas ao diagnóstico. A primeira é que a mulher tem que apresentar isso na maioria dos ciclos menstruais. Não é algo isolado que acontece uma vez na vida e depois nunca mais. Um exemplo muito atual de que o meio influencia muito o nosso humor é esse período de quarentena. Quem teve a oportunidade de ficar menstruada na quarentena quase matou o marido, assim, né? E isso a gente vê o quanto as circunstâncias influenciam no nosso humor e também na manifestação dos sintomas de TPM. É diferente daquela mulher que, independente das circunstâncias, ela apresenta aqueles sintomas de forma recorrente. Então, todo mês ela passa por esse período. E o segundo aspecto importante em relação ao diagnóstico é em relação à evolução desses sintomas. O quadro tem que melhorar depois que a menstruação acaba. E é muito diferente daquelas mulheres em que elas têm sintomas o mês todo
e durante a menstruação esse quadro só se intensifica. Então é como se a menstruação, esse período de oscilação hormonal, só intensificasse, só potencializasse os sintomas, mas na verdade ela está sintomática o mês inteiro. E isso é importante porque 50% das mulheres que buscam às vezes tratamento com queixas de sintomas disfóricos pré-menstruais, elas não têm TDPM, elas têm algum outro transtorno. E aí, principalmente, transtorno de ansiedade e transtorno de humor. Bom, é isso. É importante saber que esse transtorno existe, saber a origem dessas oscilações de humor que a maioria das mulheres tem no período pré-menstrual, saber que a gente não sente, a gente não fica dessa forma porque a gente quer e que felizmente tem tratamento. Então, se você acha que a sua TPM ultrapassou o limite ali da normalidade, procure ajuda.